Não é o Jornal da Fofoca, mas essa também ganhou os tabloides, né, do mundo todo. E também o noticiário criminal, podemos dizer assim, né? Ah, sim. Durante um bom tempo, né? Durante um bom tempo no noticiário criminal, isso foi manchete, sem dúvida, Mayara. Exatamente. Tem até... A gente tá falando do príncipe Andrew, né? Que oficialmente não é mais o príncipe. A gente sabe de todas as acusações que pairam sobre ele há muito tempo, relacionadas ao Jeffrey Epstein. Já a gente vai explicar melhor sobre isso. Mas algumas acusações graves sobre ele. E agora, enfim, Buckingham resolveu tomar medidas mais drásticas. A gente vai conversar agora com a nossa correspondente na Europa, Marina Isidro, para saber mais detalhes, né, Marina? Finalmente alguma medida está sendo tomada nesse sentido. Há muitos anos já que tem essas acusações rolando, né, contra o príncipe Andrew. E agora o príncipe Charles resolveu fazer alguma coisa? Boa tarde para você. Oi, Mayara, Tomás, todos os nossos ouvintes. Pois é, ao longo dos anos o Andrew foi perdendo algumas regalias, né? Então, abrindo mão de alguns títulos, ordens militares, perdeu a função de integrante sênior da família real e agora, há 2 semanas, né, ele abriu mão do título de Duque de York, mas agora o rei Charles decidiu retirar o título de príncipe. Então, o antes príncipe Andrew agora vai passar a ser chamado apenas Andrew Mountbatten Windsor. E também vai se mudar da mansão de 30 cômodos, onde ele mora desde 2003, para uma propriedade paga com recursos privados do rei. Ou seja, o Palácio de Buckingham quis deixar claro que o Andrew não vai morar em uma residência paga com dinheiro público. O Andrew, como você disse, Mayara, ele acumula escândalos ao longo de pelo menos 15 anos. A amizade dele com o bilionário americano Jeffrey Epstein, que se matou na prisão enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual, a acusação de abuso sexual de uma moça chamada Virginia Giuffre. Ela foi uma das vítimas do Epstein, acusou o Andrew de ter feito sexo com ela sem consentimento, quando ela era menor de idade, ele nega. Ela cometeu suicídio esse ano e há poucos dias foi publicado um livro de memórias dela, póstumo, com uma série de acusações. E mais recentemente veio a público o contrato de aluguel vantajoso dessa mansão onde ele mora, que ele até ajudou antecipadamente com dinheiro para reformas, mas ele não paga aluguel dessa propriedade da monarquia. Então, há 2 semanas, quando ele abriu mão do título de Duque de York, sob pressão do rei, eu acho que havia uma expectativa da família real de que isso ia acalmar a história, mas isso só aumentou o trabalho de jornalistas investigativos em cima dele. O Andrew está todos os dias nas manchetes, isso é algo que abala a reputação da família real. Então, acho que o rei Charles chegou à conclusão de que a solução era essa, né? E eu acho que até quem cobre família real há muito tempo, o fato de ele perder o título de príncipe foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo vista como algo inevitável, né? E só para fechar, a família da Virginia Giuffre sofreu muitos anos, né, com essa história, com o Epstein. A família dela deu uma entrevista hoje dizendo que ela conseguiu, mesmo de forma póstuma, derrubar um príncipe, e que isso mostra que as vítimas de abuso sexual podem ter voz, e também disseram que o Andrew deveria ser investigado, porque nunca houve um processo formal, uma investigação criminal sobre o possível envolvimento dele com essa rede de tráfico sexual do Epstein. É uma situação vexatória para a família real britânica. Você tem razão, Marina. A gente já falou sobre isso, né? Já fiz essa pergunta para você. A família real segue sendo muito popular, muito querida pelo povo britânico, mas existem, né? Existem discussões aqui, acolá, sobre a suposta importância, né, da nobreza na Inglaterra, da família real. Então, para conter qualquer tipo de levante, digamos assim, né, de maiores críticas, o rei Charles, né, o antigo príncipe Charles, resolveu tirar aí o título de príncipe do seu irmão. Eu acho que, como você falou, ele fez muito bem, né? Já não se fazem mais príncipes como antigamente. Agora, eu lembro, eu era criança, pouco tempo depois do casamento do Charles e da Lady Di,
teve o casamento do príncipe Andrew com a Sarah, né? O casamento que já acabou faz Ferguson, muito né? tempo. A Sarah Ferguson, exatamente. E, claro, não teve a mesma pompa, não teve a mesma repercussão, porque o Charles era o primogênito, né, da Rainha Elizabeth, enfim. Mas foi também um casamento assistido no mundo todo, né? E eu lembro que, eu era criança, mas eu lembro que alguns comentários, porque o príncipe Charles nunca foi exatamente um galã, né? O padrão de um galã, e o Andrew era mais, parecia ser o caçulinha, né? O mais bonitinho, era o príncipe fofo, né? O filho fofo da Rainha Elizabeth. De fofo, ele não teve nada, né, Marina? Pois é, Tomás, e sabe que existe um rumor muito grande por aqui já há muitos anos de que o Andrew era o filho preferido da Rainha Elizabeth II e que por causa disso, até a morte dela em 2022, ele não sofreu sanções ainda mais sérias. Mas que quando o Charles se tornou rei, é claro, ele herdou esse problema, né, entre aspas, digamos assim, o Andrew é um problema para a família real, e aí ele teve que agir, né? E você falou tudo, a família real precisa ter popularidade, a parte das finanças da família real, de como a família real se sustenta, vem de dinheiro público, e a todo tempo são feitas pesquisas de opinião aqui para medir a popularidade da família real. O Andrew, ele é o integrante mais impopular da família real, de longe. Depois vem a Meghan, depois o Harry, e os mais populares são o William e a Kate. E hoje fizeram outra pesquisa de opinião em que 80% do público britânico apoia a decisão do rei de retirar o título de príncipe do Andrew, apesar de terem achado que ele demorou muito para fazer isso. Então é claro que isso mancha muito a popularidade, a reputação da família real, né? E uma coisa que o Andrew ainda não perdeu é que ele ainda é o 8º na linha de sucessão para o trono britânico, tá? Então tem o William, os 3 filhos do William e da Kate, o Harry, os 2 filhos do Harry e da Meghan, e aí vem o Andrew. Então isso ele não perdeu, pode ser, eu imagino que agora vai começar a pressão para ele também sair da linha sucessória. Claro que ele nunca chegaria de fato, né? O 8º está muito longe, mas para que ele de fato, pelo menos moralmente, perca o direito a isso e que também ele seja investigado. Com certeza. Muito bem, tá certo. Tá chegando o final de semana, Marina Isidro, claro, o final de semana sempre agitado no futebol aí na Inglaterra. A gente está falando de família real britânica, eles não são exatamente fanáticos pelo futebol, né? Dizem que o príncipe William é torcedor do Aston Villa, se eu não me engano, e o irmão dele torce para o Arsenal, né? Mas também não são muito fanáticos. Você torce para quem aí na Inglaterra? Já tá aí há um tempinho, já deu tempo de se apaixonar por alguma agremiação, Marina Isidro? Liverpool, desde que eu cheguei. Muito bem, tá certo. Nunca andará sozinha por aí então, né, Marina? You never walk alone. Exato. E tenho muita simpatia pelo Arsenal também, né, que é de Londres, mas acho o Liverpool... É porque o Liverpool é uma cidade muito legal, muito divertida, as pessoas são extremamente simpáticas, respiram futebol. Eu cobri vários jogos do Liverpool quando eu me mudei aqui para Londres em 2017, então fui no estádio, vi aquela atmosfera e falei, gente, é incrível. Era o começo do Jürgen Klopp, então daquele futebol rock and roll, né? Era incrível acompanhar. E agora eu também torço muito pelo Arsenal, né? Porque eles terminaram vice várias vezes na Premier League, agora estão indo bem, o Liverpool não está tão bem, né? Então, se o Arsenal vencer, eu também vou ficar bem feliz. Muito bem, tá certo. Posso fazer uma pergunta para Marina? Desculpa. Muito rapidinha, senão a Isa vai dar bronca na gente. Então vamos lá. Ô Marina, você acha que a mulher tem que pagar a conta no primeiro encontro? Aliás, tem que dividir a conta no primeiro encontro? É coisa do homem no primeiro encontro? Vai lá. Eu estava esperando que você poderia me fazer essa pergunta, Mayara. Olha só. Sem entrar muito em polêmica, eu concordo com a sua opinião. Acho que é de bom tom pagar a primeira vez. Eu, como mulher, sempre, não pelo dinheiro, mas pela gentileza. Eu sempre me oferecia ali, antigamente, nos primeiros encontros, você quer dividir? Eu posso contribuir? Aí, quando o homem falava, não, faço questão e tal. Eu acho que também é de bom tom a mulher não ficar quieta, né? Não fingir no banheiro, ou se fingir que não está nem aí.
Mas acho de bom tom, a primeira vez, não, é gentil. Chamaria para sair. Muito bem. Muito bem. Marina Isidro, um ótimo final de semana para você, com muito futebol, ou não, mas com muita informação, com certeza. Valeu. Um beijo. Beijo.